Estamos começando mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Nós estamos no estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza e este programa aqui está no nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o seu joinha, o seu like, também acione o sininho para receber sempre um conteúdo novo quando surgir. E não esqueça, por favor, encaminhe o link para os seus amigos, seus colegas, familiares, enfim, a fim de que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo Evangelho Redentor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Afinal de contas, nós estamos aqui numa escola bíblica e sempre ensinamos muita coisa boa. Também, este mesmo conteúdo, ele está na nossa PIB Web Rádio. É uma rádio na web que funciona 24 horas. Você acessa www.pibfortaleza.org.br, veja aqui embaixo e tem um botão. Clica nesse botão, você tem todo o conteúdo ali disponível. Domingo, de 10 a meio-dia, nós estamos sempre com a nossa escola bíblica e, ao longo da semana, 24 horas, com mensagens, com este conteúdo da escola bíblica e outros também, né? E tanta coisa boa, músicas, tanta coisa boa que realmente que vai te edificar. E sempre nas quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós temos um programa nosso aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então, por favor, vamos fazer isso, inscreva-se, deixe o seu like, acione o sininho e encaminhe para os seus amigos, familiares e tudo mais. Muito bem, vamos lá. Hoje nós estamos recebendo a professora Darlene Sorensen. Está aqui a nosso convite. Muito obrigado, Darlene, por estar mais uma vez na PIB Web Rádio e também pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande, é sempre uma alegria poder participar desse momento gostoso em que a gente vai conversando com vocês também e vamos aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Essa maravilhosa revelação que Deus deu pra gente através das Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, e hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus. Sim. Especificamente o quê? Hoje nós vamos estudar o livro de Esther. O livro de Esther, muito bem. E se você me permite, já de início, se me fosse dada a opção de dizer, dê um outro nome a esse livro, né? Por algum motivo, fôssemos mudar, seria Deus está sempre presente. Muito bom. Esse livro, ele gira em torno de um fato histórico muito importante, que é o livramento da nação judia que estava ali prestes a ser aniquilada depois do cativeiro babilônico, não é verdade? Sim, é verdade. Nós vamos ver que nós vamos falar de soberania de Deus, nós vamos falar de fé, nós vamos falar de coragem, pastor, nós vamos falar de posicionamento, fruto de uma identidade, de um propósito, e nós vamos falar de ação, que é a fé em movimento. Isso. Eu falei do cativeiro babilônico e nós vamos ver ao longo da explanação deste livro questões intrinsecamente ligadas a essa questão do cativeiro, né? Esse cativeiro, para posicionar o nosso seguidor, ele ocorreu de 606 até 536 a.C. E este mesmo cativeiro ele foi predito pelos profetas Isaías e Miqueias 100 anos antes de acontecer. Portanto, é uma profecia que se cumpriu. É verdade. O livro de Esther, ele é o 17º livro da Bíblia, ele está no Antigo Testamento, ali entre Neemias e Jó. Ele está dividido em 10 capítulos. O contexto histórico, né, o pastor já começou a falar aí, realmente a história se passa nos dias do cativeiro dos judeus, né? Lá no Império Persa, durante o reinado de Xerxes, ou de Assuero, né? Ele tem esses dois nomes, por volta de 486 a 465 a.C. Se passa na cidade de Suzã, que era uma das capitais do Império Medo-Persa. Esse império era composto por 127 províncias, o que era muita coisa se a gente imaginar o tamanho do mundo antigo àquela altura. E a volta, inclusive, do cativeiro, ela é contada nos livros de Esdras, Neemias e Esther, que a professora Darlene já mencionou. E esses 3 livros narram a história da volta dos judeus da Babilônia. Eles narram também a reedificação do Templo de Jerusalém, que tinha sido
destruídos por Nabucodonosor, e também o restabelecimento da vida nacional judaica. E nós vamos ver isso muito patentemente no livro de Esther. Sim. Então, e quem é essa Esther, né? Que a gente está falando, né? A Esther. Na realidade, a Esther é uma judia, Hadassah, né? Lá da tribo de Benjamim. Ela era uma jovem, órfã, e que se tornou rainha de todo esse império que a gente acabou de falar. E foi usada por Deus para salvar o povo judeu, que era o seu povo, da extinção. O nome persa de Esther é um nome persa que significa estrela, também conhecido, como muito bem falou a professora Darlene, como Hadassah. Isso. Nome hebraico que significa murta. Murta é uma planta, né? Então, significa isso também em hebraico. E ela é a heroína da nossa história. É verdade, né? É verdade. Então, na realidade, tem uma curiosidade muito grande, logo, no início, que vale a pena a gente ressaltar. Olha, a gente falou que é um livro que vai falar da soberania de Deus, que vai falar do livramento de todo um povo do extermínio. E, pastor José Maria, eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente quantas vezes é citado o nome de Deus no livro de Esther. Nenhuma vez. Olha aí. Você vai pegar do primeiro versículo até o último versículo, você não vai ver em momento algum a citação Deus. Mas, em compensação, em toda linha, entrelinha, em cada palavra, em cada ação, em tudo que é relatado, a gente pode sentir a presença cuidadora de Deus. Além desse sujeito oculto, Deus presente 100% nesse livro aqui, nós temos também um elenco, digamos assim, né? Sim. Você já mencionou o nome de um desses atores, né, deste livro. Aliás, você já mencionou dois. Sim. Que foi o Xerxes ou Assuero, né, que ele reinou ali entre 485 e 465 a.C., era filho do Dario I, né? Sim. Dario, conhecido como o Grande. Né? Humanamente falando, era de uma linhagem bem importante, né? Bem importante. Mas quais eram os outros atores que compõem esta história? Nós vamos vendo, né, aí, ao longo do decorrer da história, que vai entrar o Mardoqueu ou Mardokai, né? Vai entrar o Amã. Me lembra aí, pastor, quem mais vai entrar aí? Vasti. A Rainha Vasti. Rainha, né? Vasti. Então, vamos lá. Hadassah ou Esther. Isso. Né? Já falou sobre ela. Xerxes ou Assuero. Falamos um pouco sobre ele também. Vasti, que era, vamos ver já, era a rainha antes da Esther. Isso, e o nome dela é uma palavra persa que significa bela. Essa mulher realmente era muito bonita, né? E nós vamos ver também ao longo da exposição o que aconteceu que aí. A beleza dela causou aí um certo tumulto, né, na história. E temos também o Mardoqueu ou Mordecai, que era, na realidade a gente falou rapidamente que ela era órfã, e ele era primo da Hadassah, e que adotou a Hadassah como filha porque ela ficou muito jovenzinha, sem pai e sem mãe. Isso. E vai entrar o grande vilão da história, né, digamos assim, que é o Amã. Amã era um oficial rico, influente, mas era muito perverso. Vamos logo dizer. Perverso. Ele ocupava a segunda posição mais importante no reino. Isso. Graças a uma promoção que o rei tinha conferido a ele. Mas ele, no contexto geral aqui, ele é o vilão dessa história, né? É o vilão. É o vilão. Certamente. Então, já que a gente está falando em elenco, vamos dividir, não digo em capítulos, mas em cenários, né? E aí a gente vai conversar primeiro sobre a ascensão de Esther. Como é que essa judia, órfã, que estava com o povo cativo, né, numa outra terra que não era a terra dela, veio a se tornar uma personagem tão importante a ponto de ter um livro com o nome dela registrado nas Sagradas Escrituras. Né? E a questão da Vasti, de Esther, você falou, né? Não há como dizer somente acerca de Esther sem falar de Vasti. Porque naquela época, Xerxes reinava no seu trono ali na cidadela de Suzã. Isso. Né? Quando foi no 3º ano do reinado dele, ele deu um banquete a todos os nobres, a todos os oficiais, não é isso? De 180 dias. Espero que os nossos atuais governantes também não queiram dar um banquete de 180 dias. Muito menos nos moldes
né? Mas olha, 6 meses de banquete, pastor, para ele mostrar o quê? Para ele mostrar a sua riqueza, para ele mostrar o seu poder, a sua glória, a expansão do seu império, né? E assim foi feito. E com certeza tinha muita comida, muita bebida, Sim. músicas, danças, muita coisa assim, tudo né? muito fino, né? Taças de ouro, né? Uma decoração com tecidos finíssimos. E findo esses 180 dias, né? Ele resolveu dar mais 7 dias, né? Fazer um segundo, uma festa dentro da festa, né? O fechamento. O fechamento, para os que ainda estavam ali no castelo, né? Onde ele morava, em Suzã. Interessante, professora Darlene, posicionar aqui para o nosso seguidor, que arqueólogos fizeram escavações em Suzã e desenterraram várias inscrições em que este rei Assuero, ele faz referências a si próprio como o grande rei, Sim. o rei dos reis, o rei de terras ocupadas por muitas raças, o rei desta grande terra. Puxa vida! Ele realmente tinha, né, toda essa importância no cenário humano, né? E ele se vangloriava de todos esses feitos, né? E o que acontece quando ele resolve fazer esse grande finale, né? 7 dias de mais festa para todos que estavam. A Bíblia diz que do menor ao maior, dos príncipes e aí descendo, digamos assim, na nobreza. Todos que ali estavam foram convidados para esse grande finale, como eu falei aí. Aí o que acontece? No meio lá das confraternizações, bebida correndo solta, o rei manda chamar aquele que talvez ele considerasse um dos seus grandes troféus, que era a sua rainha, Vasti, uma mulher de uma formosura, né, assim, estonteante. E assim dizem que ele mandou que a chamassem na sua casa, que ficava a casa dela, ficava separada, a casa das mulheres, onde ela estava também fazendo uma confraternização com as mulheres que estavam lá, e ele manda chamá-la. E tem um detalhe, né, que ele manda chamar que ela venha com a sua coroa na cabeça, não é, pastor? Isso está descrito no versículo 10 do capítulo 1, né? 10 e 11, diz ali que no 7º dia, inclusive no grande finale, como você apontou aí, já estava, diz que a palavra de Deus diz que a Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ou seja, bem embriagado. Exatamente. Né? Olha que 180 dias bebendo, 187. Né? E mais 187, né? Porque 180 mais 7. E acontece que aí sim, aí veio a surpresa que mudou tudo e que deu origem à história de Esther. Vasti recusou-se a ir à presença do rei. Versículo 12. Né? E isso causou uma grande celeuma. Como ela tinha a honra de ser convidada pelo rei, havia a presença dele e dos seus convidados de honra para mostrar a sua beleza e ela simplesmente se recusa. Então vocês imaginem esse rei todo-poderoso, como ele ficou furioso com isso que aconteceu. Ele queria mostrar, né, a belíssima mulher que estava ao seu lado, porque de fato ela era muito bonita, conforme diz na própria Bíblia. Exatamente. E o que aconteceu é que ele ficou tomado de ira, né? E reuniu ali o seu conselho. O que é que eu vou fazer com essa rainha? E surgiu um outro medo entre eles, porque a cultura daquela época era uma cultura extremamente machista. E surgiu o medo de que aquela negativa da rainha provocasse em todas as mulheres do império algum tipo de reação semelhante, de não acatamento das ordens de seus maridos. Disseram, não, isso não é possível. A gente tem que tomar uma posição para mostrar que quem manda aqui são os homens. Então disseram, o castigo dela, ela nunca mais irá à presença do rei. Nunca mais ela poderá ir à presença do rei, e tudo que é dela como rainha será passado para uma outra rainha que nós vamos procurar para o rei. Uma curiosidade aqui é que Xerxes, ele tinha o costume de consultar os especialistas em questões de direito e justiça. Versículo 13 está lá escrito, né? E ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, e o detalhe aqui está descrito na palavra de Deus. Sim. E que eram muito amigos do rei. Isso. Já viu qual seria o veredito, qual seria o parecer, né? A rainha não tinha nenhuma chance. Nenhuma chance. Nenhuma chance. E o fato é que assim foi feito. Ela foi afastada e passado um tempo,
4 anos, não é isso, pastor? Mais ou menos? Mais ou menos 4 anos. Mais ou menos 4 anos, se lembraram de que era preciso ocupar aquele espaço de rainha que estava vago. E decidiu-se então que seriam mandados emissários a todas as províncias e eles iam selecionando jovens, virgens e belas. Iriam trazer para o palácio e ali elas seriam preparadas pelos eunucos, né? Porque para chegar perto das possíveis mulheres do rei, havia essa necessidade de que fossem homens que não pudessem ter nenhum tipo de relacionamento sexual com essas mulheres. Então eles eram eunucos que eram castrados para que pudessem exercer aquela função. E ali vieram várias moças de todos os locais e foram sendo purificadas ou preparadas durante 1 ano. E a tradição dizia que elas chegariam à presença do rei, no entardecer, passariam a noite com ele e eles simplesmente no dia seguinte elas iriam para uma segunda casa, que era a casa das concubinas, e ali permaneceriam até morrer. Se o rei não a chamasse pelo nome, nunca mais também o veriam. Mas teriam ali um conforto, uma comodidade de ficar amparada e morando ali dentro do Palácio Real. O que aí é onde é que entra Esther, né, pastor? Dentre essas moças vai também a Hadassa, ou Esther, né, que tinha sido adotada pelo seu primo Mardoqueu. O Mardoqueu trabalhava no palácio, né? Então ele Mardoqueu era, digamos assim, quase nada lá em termos hierárquicos falando, né? Ele era um servo, né? Um servo de lá. E essa sua sobrinha, que também era muito bonita, que à época ainda se chamava Hadassa, foi selecionada. E ele ficou acompanhando durante todo esse ano de preparação, ele passava por lá, ei, como é que tá, né? E ela foi, a sua simplicidade foi chamando a atenção do chefe dos eunucos. Professor, a gente pode dizer que houve como que um concurso de beleza naquela... Sim, de uma certa forma. Eu fico imaginando os bastidores dessas moças todas querendo o cetro realmente e a coroa. Porque diz aqui no versículo 12 do capítulo 2 já, né, que essas mulheres, elas eram 6 meses tratadas com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos, né? Sim. Então, realmente, era uma preparação da apresentação física, né? Elas tinham que estar com a pele perfeita, com os cabelos sedosos e tudo mais que as fizessem resplandecer diante do rei. Então, à medida que cada uma ia sendo chamada, os eunucos a vestiam com o que tinha de mais puro, de mais fino, de mais bonito, e elas podiam exigir o que tivessem vontade para se julgarem mais apresentáveis diante do rei. Ou seja, elas podiam usar de todos os recursos para né? A se apresentarem belíssimas. Sim, né? Joias, sedas, né? Óleos, como aí está dizendo, então, de forma para encantar o rei e assim ocupar o lugar deixado pela Vasti, né? Sim. Quem foi a escolhida, pastor? Esther. Olha aí, viu? Esther foi a escolhida pelo rei. Então, assim que ela já era a preferida do chefe dos eunucos, né? E quando ele perguntou, o que você quer? Não quero nada. Não quero nada mais. Ela não fez nenhuma exigência, eu quero tal joia, eu quero tal anel, eu quero tal colar. Não, o que você me der, está bem. E ela, como diz a palavra, achou graça diante do rei. E ele casou com ela, deu uma outra festa, deu um outro banquete. Então, assim, a gente encerra esse primeiro capítulo em que a gente está dizendo como se deu a ascensão de Esther, né? Como ela chegou, lembrando, de uma judia órfã que não morava nem na principal cidade do Império, no Império Persa, chegou e assumiu o posto de esposa do imperador, né? Isso. O versículo 7 diz que ela era muito atraente, bonita, né? E Mardoqueu, o primo dela, havia como que adotado Esther como se fosse sua filha, né? Exatamente. E o Mardoqueu a instruiu a não revelar sua origem judia. E ela não questionou, ela simplesmente acolheu essa orientação do seu pai adotivo. Então, esse foi o primeiro cenário. Esther já não é mais Hadassa, já é Esther, já é rainha de um império. E entramos com o cenário 2, pastor. Qual é o cenário 2? É a conspiração de Amã. A conspiração de Amã. Agora entra o vilão.
né? Vilão agora chega em cena. Chega em cena, Antes dele chegar em cena, o Mardoqueu continuou lá no cantinho dele. Não é porque a sua filha adotiva agora era rainha, como eles combinaram de não revelar sua origem, ele continuou lá no seu posto de servo do palácio. Ele descobriu que outros 2 servos estavam conspirando contra a vida do rei, do imperador, né? E ele foi e fez chegar essa história aos ouvidos da Esté. Olha, fulaninho e fulaninho estão lá conspirando contra a vida do rei. E ela fez chegar essa informação ao seu marido, que mandou investigar e realmente verificou que havia essa trama para matá-lo. E dali ele mandou enforcar, né, os dois traidores. Passou. 2 oficiais do reino. 2 oficiais, exatamente. Que seriam responsáveis pela sua guarda e pela sua segurança, mas estavam tramando contra a vida dele. E não foi só de questões eminentemente verbais. Não ficou por aí e caiu no esquecimento, não. Porque está registrado... Foi registrado nas crônicas do reino, né? Isso, exatamente. Muito bem. Depois disso, o rei passou a engrandecer o Amã. O Amã já fazia parte ali dos seus oficiais, mas ele foi dando cada vez mais poder. Ele foi subindo e foi ganhando muito poder, que ele era o braço direito dele, digamos assim. Ele era o segundo homem do império, né? E logicamente que dentro do que veio junto com essa ascensão, veio também algumas obrigações. Por ordem do Assuero, sempre que Amã passasse, todos aqueles subalternos deveriam se dobrar e fazer uma reverência àquele a quem o rei estava honrando e considerando como sendo o seu homem de confiança. Acontece que o Mardoqueu não fazia isso. Não fazia. Ele não se inclinava nem se prostrava perante o Amã. E o pessoal começou a prestar atenção. Os outros servos. Mas, professora, me diga uma coisa, não é muita injustiça? Veja, Mardoqueu descobriu essa conspiração contra Xerxes. Ele reportou essa situação para Esté. Esté levou ao conhecimento do rei e a questão toda foi eliminada aí com o enforcamento dos 2 oficiais que estavam conspirando contra o rei. Ou seja, a vida do rei foi preservada graças à intervenção de Mardoqueu. No entanto, quem foi honrado foi Amã. Amã, ele recebeu várias promoções, ganhou posições e mais posições, muito acima do que a de todos os demais nobres lá. Isso não é muito injusto? A gente olhando com os olhos humanos, e nesse exato momento, a gente entenderia se o Mardoqueu se sentisse assim. Um injustiçado, um esquecido, que não valia a pena fazer a coisa certa, porque quem estava prosperando era o ímpio, né? Quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Num primeiro momento em que a gente se esquece da soberania de Deus, né? A gente pode se sentir, puxa, mas eu fiz tudo certo. Eu que fiz um ambiente de trabalho, eu que fiz todo esse trabalho, eu que fiz os contatos, eu que montei a planilha, eu que dei a ideia. E o meu colega aqui foi que foi promovido? Ele que não fez nada? Por que Deus não interviu então nessa situação? Aí a gente precisa, meu querido, meu amado seguidor, entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que nesse momento está parecendo um esquecimento dele, quando mais lá na frente a gente acompanhar como foi usado esse feito, o livramento é muito maior. E a bênção alcança muito mais pessoas do que simplesmente o Mardoqueu, né? Aí vi aquela questão que você começou a falar, quando eu te interrompi para voltar um pouquinho nessa situação aqui. Versículo 2, já do capítulo 3, diz que todos os oficiais do Palácio Real se curvavam, né? Sim. E se prostravam diante de Amã, sim, conforme as ordens do rei. Exatamente. Menos Mardoqueu. Mardoqueu não fazia isso. Não. Exatamente. Então, quer dizer, ele se manteve fiel ao que ele acreditava. Sim. Que não cabe a nenhum de nós nos dobrarmos ou a outros deuses. Não vamos nos ajoelhar e colocar no nosso coração outros deuses que não o Senhor, né? É preciso entender, a gente está sempre atento.
Quem são os ídolos do meu coração? Tudo aquele que ocupa um lugar que é de Deus, Deus cobra, né? Quando na realidade ele pede, lembrando aqui um pouco a história de Abraão e de Isaac, né? Quando ele pede o sacrifício de Isaac, na realidade o que ele queria era ver até onde ia a fidelidade de Abraão. Porque o amor de Abraão por Isaac estava ficando tão grande, porque pelo tempo que ele esperou, que ele estava de uma certa forma adorando aquela criança. E Deus disse assim, opa, a adoração pertence a mim. Então, muitas vezes, quando Deus age na nossa vida, é preciso que a gente tenha a humildade de refletir quem eu estou colocando no meu coração no lugar de Deus. Isso. Interessante aqui, no versículo 3 do capítulo 3, diz que os oficiais do rei, dia após dia, falavam para Mardoqueu, né, sobre isso. Rapaz, se curve, rapaz, se prostre. Sim. Mas Mardoqueu não dava atenção e mais, ele fez o contrário do que ele falou para Esther fazer. Mardoqueu dizia que era judeu. Sim. Né? E essa galera toda aí contou para Amã para ver o comportamento. A fofoca humana, né? Isso. Por que que eu faço e o bonitinho ali não faz? Ele é melhor do que eu? Por que que eu tenho que me curvar e por que que ele não se curva? Então, na realidade aí, é um aspecto também que a gente pode ver da inveja. Muitas vezes as pessoas invejam não é o que você tem materialmente, mas é aquilo que você crê, a forma com que você vive, a certeza que você tem. Muitas vezes provoca muita inveja em quem não tem aquilo dali. E foi isso que eles fizeram. Olha, ele vai ter que se curvar também. Correram pro Amã. Só que Israel recebeu a ordem de Deus de apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Exatamente. Por isso Mardoqueu jamais se inclinaria até o chão, né? Nós não podemos fazer isso. Não necessariamente o inclinar aqui pode ser, não necessariamente fisicamente, embora aí fosse a reverência física, né? Mas é quando você se dobra a deuses, a festividades, que a gente sabe que desagradam a Deus, que a gente sabe que vão contra tudo aquilo que ele espera de um cristão. Até então, Mardoqueu estava, digamos assim, passando despercebido por Amã. Sim. Mas os oficiais foram contar para Amã e a partir daí Amã passou a prestar atenção nele, né? Como o senhor tinha dito anteriormente, ele tinha uma função subalterna, nada ali que chamasse a atenção. Mas aí se acendeu, feriu a vaidade, feriu os brios do Amã, que estava cada dia ficando mais poderoso, estava cada dia ficando mais vaidoso e deve ter dito, quem é esse para não se dobrar diante de mim? Ele ficou muito irado, né? Com certeza, ficou possesso. Aí, não contente, ele disse, não vou me vingar só dele, não. Ah, quer dizer que ele não se dobra porque ele é judeu? Então vamos acabar com esses judeus todos. E assim, ele foi até o rei, ele foi até Assuero, Xerxes, como queiram chamar, e disse, olha, no meio aqui do nosso império, tem um povo que veio cativo, que está espalhado por todas as províncias e que tem leis próprias, que não quer se dobrar à sua lei. Como lá no tempo de César, né? Olha, tem uma coisa diferente aqui. A César, o que é de César? Isso. Então ele diz, esse povo não está atendendo sua lei. Você colocou uma lei que era para todo mundo, né, se dobrar diante de mim, uma reverência, como uma forma também de dizer uma lealdade, né, ao império, e ele não está fazendo isso. Então é preciso que a gente extermine esse povo. Em alguma medida parece até que a história se repete, né? Porque quando Amã soube dessa situação, comprovou que de fato Mardoqueu não estava se curvando, ficou muito irado. E ele soube a origem de Mardoqueu. Sim. Qual era, né? Sim. Soube quem era o povo de Mardoqueu e para Amã, a partir daí, não bastava eliminar Mardoqueu. Ele queria alcançar todo o povo. Todo o povo, e aí ele começou, como é que ele chegou, como é que ele foi convencer da necessidade de fazer isso para o Assuero? Era dizer que era um povo que não se dobrava às suas leis. Quem é o imperador que quer no seu império pessoas que não atendem às suas leis?
né? Pois é. Então daí ele disse, não, então não tem o que fazer. Está aqui o anel, o carimbo real, o selo. Vamos espalhar cartas para todas as províncias e cada província vai receber na sua língua. Nós vamos marcar aqui uma data, e marcou a data, que todo esse povo vai ser exterminado. E assim ficou combinado e assim foi feito. Encerramos assim o 2º capítulo. Já falamos da ascensão de Esther, agora esse 2º capítulo é o Amã. O Amã e o Mardoqueu. É o 2º capítulo do nosso estudo do nosso estudo, tá? Não é da Bíblia. Porque nós já estamos no capítulo 3, na verdade. Vamos chamar de cenários, para não confundir, Isso. né? O primeiro cenário, entrou Vasti, saindo do cenário para que Hadassah virasse Esther, né? Então agora Mardoqueu também já tendo um pouco mais de participação, né? Saindo só da figuração, já tendo fala e já apontando que ele seria importante em toda essa trama. E o Amã, com a sua vaidade, com a sua ascensão e com a sua vaidade, ficou furioso e não aceitava como é que um servo se atrevia a não fazer aquela reverência a ele, que era a 2ª pessoa do império, desobedecendo a lei, desobedecendo a ordem do próprio rei. Então ele fez essa intriga, foram emitidas essas cartas para a matança, que seria no 12º mês do calendário deles lá. Né? E ele até fala assim para o rei, se for do teu agrado, ó rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. O cara era muito rico. Então Amã, né, tomado por esse orgulho, digamos assim, por esse orgulho ferido, fez toda essa intriga com o rei, mas jogando a responsabilidade para o rei, né? Se for do seu agrado, Altíssimo, né? Até me lembro aquele personagem do Chicanismo, quer dizer, o maravilhoso guru, né? Que fazia todos aqueles salamaleques. Mas o fato é que ele jogou para ele. Ele disse, não, tudo bem, faça o que for necessário. Agora, o cara era tão mau, Amã, que ele investiu uma considerável fortuna pessoal, né? Para se sentir vingado, digamos assim, daquele desacato, né? E muitas vezes a gente tem realmente reações desproporcionais ao que nos acontece. Algumas pessoas se sentem às vezes muito ofendidas porque se acham muita coisa, no sentido de se acham melhor do que o outro. Quem é esse empregadinho? Vamos supor, a pessoa tem quem é esse empregadinho para falar assim comigo, que sou o seu chefe, então em função disso eu vou rebaixar de posto. Isso continua acontecendo. Os Amãs ainda estão aí. Pessoas que não têm um caráter, uma índole, um equilíbrio suficiente para estarem com o poder nas mãos. São pessoas com problemas sérios, mal resolvidos, que precisam se sentir o centro das atenções, precisam se sentir melhor do que os outros e precisam se sentir bem, humilhando as pessoas que estão, às vezes financeiramente ou socialmente, humanamente falando, numa posição abaixo. É preciso a gente ter essa noção, ter esse sentimento, essa consciência de que todos nós devemos tratar todas as pessoas com respeito, com consideração e com amor. Com o mesmo amor e com a mesma consideração com que Deus vê cada um de nós. Então que a gente nunca se deixe levar pela vaidade, que a vaidade não suba a cabeça, que a gente não use o poderio ou econômico, político, o que é que seja, aquele mando que a gente tem, aquele poder de mando sobre a vida, entre aspas, das pessoas, para humilhá-las e para achar que podemos acabar com sua vida. Né? Isso é muito... É fato. O senhor concorda, né, pastor, com isso? Plenamente. Então, assim a gente conclui esse 2º cenário, né? Isso. E vamos entrar no 3º cenário. E aí sim, vai entrar todo o protagonismo de Esther. Ok? Porque aí foi escrito aquele decreto que deveria ser publicado como lei em cada província, levado ao conhecimento do povo e de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquela data, a data do extermínio. Exatamente, né? que foi determinada mês e dia, né? E que depois poderiam também pegar os seus despojos, né? E ali não pouparam ninguém.
Isso. Era para matar homem, mulher, criança, idoso, tudo. Ou seja, os judeus só teriam mais cerca de 11 meses para viver a partir daquela data do pronunciamento do rei. Exatamente. E você imagina como ficaram abatidos, abalados os judeus. Você com data estipulada ali para morrer. Um corredor da morte, não só de uma pessoa, né, mas de um povo. Uma nação. De uma nação. Isso. Então eles se desesperaram, choraram, como era o costume deles, rasgaram suas vestes, né, se cobriram de cinzas e clamando a Deus, porque eles seriam exterminados. Eles não tinham como reagir, eles não tinham armas, né? O povo do Assuero tinha armas. Iam ter toda a condição de realmente fazer aquele extermínio. Eles não tinham como se defender. Exato. Era uma luta extremamente desigual, né? Então, podemos passar para o terceiro cenário. Para o terceiro cenário? Vamos falar o quê nele? Vamos dar um título ao terceiro cenário. Vamos dar um título, pessoal. A corajosa intervenção de Esther. Agora sim, nós vamos saber o que é que Esther fez que levou à salvação do povo dela, né? Como foi que ela se posicionou, como foi que tudo aconteceu. E como o improvável de Deus, como o impossível de Deus acontece nas nossas vidas. Porque, humanamente, você olha na situação, nesse momento não tinha o que fazer. O rei assinou o decreto, colocou o selo real, não podia voltar atrás. Ele nem sabia que era casado com uma judia. O rei tirou, foi o anel dele, entregou para Amã e faça do jeito que você bem entender. Exatamente. Deu todo o poder, né? Pois Carta branca, como se costuma dizer, né? Passamos então para Vamos o lá. cenário 3. Bem, diante dessa situação, Mardoqueu ficou sabendo e também se desesperou. Também se cobriu de cinza, também rasgou as vestes. Vestiu-se de pano de saco. Exatamente. E saiu chorando pela cidade. Saiu chorando pela cidade, desesperado. E resolveu apelar para Esther. E fez chegar até ela, porque ele não poderia entrar, né, nos seus aposentos reais, e falar diretamente. Ele ficou ali na porta do Palácio Real, mas não entrou, até porque ninguém vestido com panos de saco tinha permissão para entrar. Exatamente. Mas fez chegar até ela toda a história. E qual foi a reação inicial? Ela teve medo. Claro que ela teve medo. Ela disse: eu não posso nem me apresentar diante do rei sem ser chamada por ele. Como eu posso ir lá e pedir pelo nosso povo, né? Ela deve ter pensado: ele nem sabe que eu sou judia. Inclusive ela mandou roupas para ele se vestir e poder entrar no palácio, mas ele se recusou. Exatamente. Mas após essa reação inicial de medo, ela resolveu fazer um jejum e pediu a Mardoqueu que todo o povo fizesse, que ela, junto com as suas moças, existia muitas moças que a ajudavam, né, a tudo. Ela com suas moças iriam fazer 3 dias de jejum e que também o povo assim o fizesse. As criadas dela, de Esther, sim, contaram para Esther o que estava acontecendo com Mardoqueu. Sim. Né? Mardoqueu está com panos de saco, está com cinza na cabeça e tudo mais. Ela manda roupas para ele se vestir, ele se recusa. Ele se recusa. Aí ela vai e manda Ratá, um dos oficiais do rei que estava ali para auxiliar Esther. Né? E ela deu ordens para este oficial do rei descobrir o que estava acontecendo. Vá lá, converse com... E veja o que está vendo. Veja o que está vendo. Aí ele foi lá, conversou com Mardoqueu, na praça da cidade, ali em frente à porta do Palácio Real. Mardoqueu contou exatamente tudo que tinha acontecido. Até então ela não sabia. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, exatamente. Que da prata que a mãe tinha prometido depositar na tesouraria para a destruição dos judeus. Deu as também cartas, né, que foram emitidas, no prazo que foi dado. Isso, né? Entregou a cópia do decreto que falava do extermínio e tudo mais. Aí esse oficial do rei, que trabalha auxiliando Esther, voltou e contou detalhadamente o que aconteceu. Exatamente. E foi quando ela de início teve medo, mas resolveu fazer esse jejum. E aí eu vou pedir ao pastor que leia, por favor, 4, 13 e 14. 4, 13 e 14. Vou a partir do 12, então. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe:
Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Sim. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, aí que eu quero chegar. Olha aí a identidade, olha aí o propósito, olha aí o posicionamento. E a mão de Deus. E a mão de Deus, o que é que ele está dizendo? Olha, se você não é o fato de... Você não vai escapar, não é porque você é casada com ele, mas você é judia. Você não vai escapar. Se você não fizer nada, outro fará. Deus vai mover outra pessoa, outra situação. Ou seja, meus irmãos, quando Deus nos chama para a obra dele, quando Deus nos chama, não é que ele precise de nós. É um privilégio que ele está nos dando da gente participar da obra redentora, da obra de salvação, de levar a palavra de Deus. Se eu não levar a palavra de Deus, outro leva. Se Deus escolheu, Deus já sabe, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que o pastor José Maria, faz uma conta que ele ainda não é pastor, ele vai ser alcançado pela palavra. Se eu me recusar a levar, outra pessoa leva. Agora, coitada de mim, que abri mão de participar dessa ação. Coitada de mim, que não usufruí o privilégio de participar da obra do Senhor. Isso é uma alegria de você poder ser usada. Foi o que ele disse, olha, vai ser feito, a bênção vai chegar, mas para você não. Então, isso é de uma reflexão muito profunda. Primeiro pela fé. Sim. Que Mardoqueu, ele colocou ali diante dessa situação, né? Uma fé inabalável de que Deus, na sua soberania, agiria. Com certeza. Né? Crendo na fidelidade de Deus. Né? A segunda coisa que a gente pode destacar aqui, você acabou de falar, né? Que se você se recusar a fazer, sim, outra pessoa o fará. Sim. Porque Deus, ele não deixa ninguém nem nada, os seus planos não podem ser frustrados, ele não deixa nada nem ninguém no vazio. Exatamente. Os planos de Deus são cumpridos de qualquer forma. Né? Ou seja, eu posso até me achar o cara, mas tem algo bem maior do que eu, tem alguém bem maior do que eu, né, que pode e vai fazer a obra do Senhor. E a gente também não pode se envaidecer no sentido de dizer, Deus precisa de mim. Não, ele não precisa. Jamais. Ele não precisa. Nós que sempre precisamos e devemos depender dele para tudo. Porque até o fato de acordar, de respirar, de falar, é graças a Deus que a gente está. Então, dito isso, que ela resolveu fazer esse jejum de 3 dias, pediu que os outros também o acompanhassem e disse, olha, eu vou tentar. E aí entra fé, né? Uma fé muito grande, ela passou 3 dias jejuando e orando. Entra também a importância do jejum, a importância da oração, a importância de você se consagrar ao Senhor antes de iniciar alguma coisa que é importante para você fazer. Seja uma decisão, seja uma ação, alguma coisa que você vai resolver. Então, é importante você ter esse momento antes. Senhor, vai à frente, Senhor, toma conta, Senhor, a causa é tua, Senhor, a luta é tua, não é minha, eu sozinha não consigo. Então, assim agiu a Esther. Relacionou aqui de duas formas. Primeiro, com a autoridade de rainha que ela tinha. Sim. Né? Vá, reúnam os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Sim. E nesse mesmo contexto, ela se posiciona agora como uma serva de Deus, obediente ao comando do Senhor, orientada que dobra os joelhos, né? Exatamente. E veja que interessante, não é uma dicotomia, é porque ela entende quando ele diz, quem sabe não foi para isso que Deus permitiu que você chegasse até aí. Exatamente. O que acontece na nossa vida é que muitas vezes a gente vai progredindo, as bênçãos vão vindo, as coisas vão acontecendo e parece que a gente vai esquecendo. As bênçãos que Deus fez, o que Ele permitiu que a gente conquistasse, o que era um sonho lá atrás, hoje a gente tem, mas a gente tem que estar sempre pensando, Senhor, para quê? Né? O Senhor está permitindo que eu progrida, o Senhor está permitindo que eu tenha uma casa
tão bonita, um carro tão bom. Essa sua casa está se abrindo para receber os irmãos? Essa sua casa reúne um pequeno grupo da sua igreja? Esse seu carro, você dá carona para o irmão que está precisando de carona para ir para a igreja, que não está podendo ir por algum motivo? Então, assim, é como você vai colocando também aquilo que Deus, a posição que você está chegando. Você é um político, você chegou, você teve muitos votos. As suas ações estão honrando a Deus que lhe permitiu estar naquele posicionamento, naquela posição de mando. Então, é sempre preciso a gente ter essa comunhão com Deus, buscando, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor está me abençoando, por tudo que eu estou conseguindo, seja na sua profissão, seja na sua área financeira, seja em locais que você está tendo acesso e que não tinha antes. Eu estou glorificando teu nome, eu estou atenta a saber como eu posso utilizar isso aqui a meu favor e a favor do meu povo. Foi isso que ela fez naquele momento. E essa declaração de Esther, esse novo posicionamento dela, não sugere aqui alguém que está querendo fugir da raia, digamos assim, mas sugere aqui alguém que está enfrentando, que está vendo um perigo iminente. Porque essa declaração também reconhece, convenhamos, a possibilidade de fracasso, mas expressa e com muito mais força, com muito mais fervor, a esperança que ela tem, não a certeza, a esperança de sucesso. Sim. Né? É a fé, né? A fé e a coragem, né? Que ela tem esse posicionamento de buscar a direção de Deus. Porque qual era a grande possibilidade que existia também, que era real? Ela chegar diante do rei, sem ser chamada, ela podia ser morta. Sim. Ela poderia ser morta. Se o rei quisesse, aí sim, ele apontaria o cetro para ela, estenderia o cetro, tudo bem, pode falar. Porque mesmo ela sendo a esposa, ela só chegaria na presença dele se fosse chamada. Se fosse chamada. Gente, que privilégio nós temos hoje, né? Nós chegamos à presença do Rei dos Reis, né? Sem medo de sermos mortos. Porque Jesus veio e nos lavou, e nos purificou e nos justificou. E nós hoje temos acesso ao trono do Deus Altíssimo, sem medo de que Ele não estenda o cetro para nós. Que esse cetro ficou estendido perpetuamente lá na cruz. Não é uma maravilha isso, pastor? Por isso que Isaías, capítulo 41, verso 10, nós lemos ali: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, Deus reconhece que a gente pode sentir medo. Sim. Porque se não houvesse essa possibilidade, Ele não diria não tenha medo. Enfrente o seu medo, confiando naquele que vai à frente. Muito bem. Ok? Então, muito bem. Então, ela tomou essa resolução. Foi lá, o Assuero estendeu o cetro para ela, né? E perguntou o que ela queria, né? E aí disse até assim, as palavras: qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Se quiseres até, sei lá, metade do meu reino, não sei se foi exatamente metade, eu te dou. E ela disse: não, eu gostaria que você viesse a um banquete que eu estou preparando e que trouxesse o Amã, né? Segure agora, porque a gente tem que parar aqui. E olha, essa cena desse banquete vai ser para o nosso próximo programa. Vem muita coisa ainda por aí. Não é? Com certeza. Olha, esse banquete vai render, viu? Vai render, viu? É um banquete revolucionário. Revolucionário, né? Que realmente vai mudar muita coisa na história. Com certeza. Né? Na história do povo judeu, na história da Rainha Esther. Professora Darlene, por enquanto, muito obrigado por sua presença aqui. Nós temos o compromisso de uma próxima aula aqui para concluirmos a história do banquete, né? E vermos o desfecho final. O desfecho final e o que trouxe até os dias de hoje, né? Como ficou aí na história. Eu que agradeço, né? Já agradeci no começo, agradeço mais uma vez, esperando que esse nosso bate-papo aqui realmente tenha engrandecido o nome do Senhor, que tenha possibilitado que os nossos seguidores, eu espero que tenham gostado, que se sintam edificados,
que se sintam motivados, que se sintam curiosos de estudar mais, de abrir sua Bíblia e de ler mais essa história, já agora com outros olhos, e de trazer para si, para a sua vida, o que é que nós podemos aprender com todos esses personagens que estão aí se mexendo nesse livro de Esther. Pronto. Mais uma vez, muito obrigado nossos seguidores, né, por esta paciência de estar conosco até agora, lembrando de nos adicionar, tá ok? Lembrando de dar o joinha, lembrando de acionar o sininho e de encaminhar este link para tantas outras pessoas que você conheça, a fim de que essas pessoas também possam ser edificadas. Muito obrigado, até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo no coração, fiquem em paz.